Legal, boa tarde, galera. Então eu vou mandar um assunto aqui também. Está fazendo 50 anos do Dark Side of the Moon e está fazendo 100 anos que foi publicada a primeira edição da revista semanal Time. Né? Tem a fotinho dela aí. Nessa foto, a gente está com o Joseph G. Cannon, da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, na capa. Essa foi a primeira capa da revista Time. Então, só para contextualizar ali, a Time é uma das mais conhecidas revistas de notícias semanais do mundo, publicada nos Estados Unidos, né? E a Time inventou esse conceito de revista semanal de notícias, assim como o Remute, que você está aqui já na sua 45ª edição, né? Então, usando, assim como o Remute também, usando uma linguagem descontraída e solta, ela aborda desde notícias sérias até a cobertura de celebridades da indústria do entretenimento, cultura pop e políticos e outras. Ela tem abertura aí para comentar outros assuntos também. Né? Curiosidade sobre a revista, né? Ela foi fundada pelo Brighton Hayden e pelo Henry Luce, que eles trabalhavam juntos numa revista na Universidade de Yale, chamada Yale Daily News, né? E o Hayden, ele faleceu em 1929 e o Luce acabou se tornando o principal diretor ali, do dirigente ali da revista Time, e também se transformou num ícone da mídia do século XX. Né? Hoje o Time lança edições na Inglaterra, que cobrem Europa, Oriente Médio, África e América Latina. Além disso, eles têm uma edição asiática, que é editada em Hong Kong, e uma edição canadense que é editada em Toronto, né? Para ver os números da Time, né? Como ela é a maior do mundo nesse segmento, a Time ela tem um público de 26 milhões de pessoas, 20 milhões das quais estão baseadas nos Estados Unidos. Em 2012, ela teve uma tiragem de 3,3 milhões de exemplares, tornando-se a 11ª revista de maior circulação nos Estados Unidos e a segunda de circulação semanal, atrás apenas da People, que é uma revista mais de assuntos, assuntos genéricos, né? Fofocas, notícias de atores e coisas assim, né? E também, para finalizar aqui essas informações da Time, 9 brasileiros já foram capa da Time. Afrânio do Amaral foi em 29, Júlio Prestes em 1930, Getúlio Vargas em 1940, Oswaldo Aranha em 42, Café Filho em 54, Juscelino Kubitschek em 1956, o Jânio Quadros em 61, o Arthur da Costa e Silva em 67 e, mais recentemente, o Neymar em 2013 foi capa da revista Time. Nossa, muito bom. E aí você pode ver o preço da primeira, né? 15 centavos. Lá em cima, né? 15 cents. Você tá com o olho bom, hein, Marcelo? Eu não tinha visto isso não, cara. Ah, tá escrito, não tem um numeral, escrito, né? Tá escrito, Mesmo assim, tá com o olho bom. Ela foi em comemoração, na verdade, ela foi em comemoração ao próprio disco do Pink Floyd, porque tem a faixa Time no Dark Side of the Moon, né? Foi por isso que a revista Time tem esse nome, né? Não fosse o fato de ter sido lançada 50 anos antes, né? Mas já foi uma premonição. Esse disco todo enigmático aí, esse disco cheio de situações aí que a gente vai desvendar daqui a pouco. Né? Pode contar com as premonições aí também. Eu acho que essa daí foi, hein? Acho que teve a ver, né? A faixa Time com a revista Time na mesma semana, né? 50 anos. Muito bom. É isso aí. Muito bom. Quer mandar mais alguma coisa antes de eu mandar outra história? Ou como é que você está aí de assunto? Eu tenho umas efemérides que eu acabei não falando. Posso mandar rapidinho? Vai lá. Tem duas interessantes aqui, né? Hoje é o Dia Mundial da Vida Selvagem, tem até uma fotinho aí, em 20 de dezembro de 2013, a Assembleia Geral das Nações Unidas ela decidiu proclamar o dia 3 de março como Dia Mundial da Vida Selvagem, exatamente para chamar a atenção sobre o comércio e a preservação de espécies da fauna e flora selvagens ameaçadas de extinção. Foi celebrada pela primeira vez em 3 de março de 2014. Aí o Dia Mundial da Vida Selvagem.
Essa é a efeméride mundial, né? Agora, também fora do Brasil, a gente tem efemérides muito específicas, né? A gente tem no Japão, hoje é comemorado o Hinamatsuri, ou Dia das Meninas, né? Comemorado no Japão, o Dia das Meninas. Eu vou falar de novo aqui para ver se eu acerto. Hinamatsuri. E também na Austrália é comemorado o Dia do Trabalho, dia 3 de março. Na Austrália né? A gente tem o 1º de maio, eles têm um Dia Nacional do Trabalho e um Dia Mundial, para ter logo duas folgas. A gente costuma brincar que na Austrália começa antes, né? Ah, na Austrália já é Natal, na Austrália já é não sei o que lá, só que agora eles se adiantaram um pouquinho demais, né? O Dia do Trabalho é 2 meses antes que o nosso aqui. Chegou 2 meses antes. A Terra girou muito rápido. Acho que sim. Também a gente tem o Dia da Independência da Bulgária hoje, e o Dia dos Mártires em Malawi. Nossa. Muito bem. Essas são as efemérides mundiais. Mas tem uma que é muito interessante aqui, que tem uma fotinho bem legal aí do Aegir, que eu não sei se é exatamente assim que fala, o Aegir. Na mitologia nórdica, hoje é o dia de Aegir, o Aegir, que é um deus teutônico, né, dos mares, fazendo uma apologia aí a Netuno, a Poseidon, né? É esse aí? É esse da foto aí? Esse daí, exatamente. Essa foto é exatamente de uma ilustração que mostra o Aegir e suas 9 filhas, né? Mas olha só que interessante, na mitologia nórdica, também chamada mitologia germânica, ou mitologia viking, ou mitologia escandinava, né? É o conjunto de lendas dos povos escandinavos que é chamado de Eddas, né? Principalmente durante a era viking, né? Eles usavam essas lendas, essas Eddas, exatamente como na cultura Bantô ou Yorubá, na África, né, fazendo um paralelo com a África, que eles faziam a passagem das informações dos seus deuses e das suas divindades através de lendas contadas de pai para filho, né? Essas Eddas islandesas do século XIII, ou melhor, ainda existem as Eddas islandesas do século XIII, que é um conjunto de textos cujas fontes escritas vieram dos povos escandinavos e que se estabeleceram na Islândia, né? E com a cristianização dos países nórdicos, a Dinamarca, Noruega, Suécia e Islândia, essas antigas religiões e mitologias elas foram sucessivamente sendo substituídas e esquecidas. A exceção foi exatamente a Islândia, onde essa nova religião substituiu a antiga, mas continuou, todavia, a ver a velha mitologia nórdica como uma herança cultural, transmitida oralmente e preservada em peças escritas. Então, na mitologia nórdica, Aegir é o deus dos mares e oceanos, e em algumas interpretações indicam ele como o deus Vanir do panteão nórdico, como um gigante chamado Jotun. Esse falou de 9 filhos, eu contei 10 mulheres aqui, né? Deve ter a esposa também no meio da história aí, né? Lá atrás aí já tem 9, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, e tem uma aqui nadando na frente, talvez seja a esposa. Muito provavelmente é. E essas coisas tudo tem um significado, né? Principalmente as gravuras que vieram depois, porque fazem essas alusões a períodos. Tem uma ilustração que mostra uma outra figura antiga, o pai, a mulher e o filho, bem criança, se afogando assim, e ele dando a mão para o pai, para tirar o pai da água. Isso simbolizava que aquele personagem ele tinha muito mais foco no passado do que no futuro, no filho, né? Ele dava muito mais importância ao passado, que era o pai, do que ao filho, que tem todo um futuro. Então, essas coisas são muito míticas e tem todo um significado, né? E aí eu só dei uma pincelada, realmente não vou saber te dizer se essa 10ª mulher é a esposa do Aegir. Perfeito.